Calma. Eu cheguei a fazer uma revisão bem rápida com vocês sobre matrizes. E aí eu vou revisar bem rápido operações com matrizes antes da gente chegar... Operações com operações é ótimo. Antes da gente chegar no determinante, certo? Mas é só para a gente relembrar mesmo, porque passamos um tempo sem aula. Então, eu falei sobre a adição de matrizes. E aí, eu disse o seguinte, que para que a gente pudesse somar matrizes, a gente tinha que seguir a condição. E a condição para que a gente possa realizar a adição de matrizes é que essas matrizes sejam matrizes de mesma ordem. Ou seja, não dá para a gente fazer a adição ou fazer a subtração de matrizes que possuem ordem diferentes. Então, por exemplo, se tiver uma matriz A, 2, 7, 3, menos 5, 4 e 1, eu posso somar ela com uma matriz B, contanto que essa matriz B tenha a mesma ordem dessa matriz A. Como assim? A ordem da matriz aqui, ela é uma matriz de 2 linhas, 3 colunas. Então, para que eu possa realizar a adição entre duas matrizes, essa matriz B que eu vou escrever aqui, ela também tem que ter 2 linhas, 3 colunas. Certo? Então, é possível realizar a adição dessas duas matrizes, uma vez que elas são matrizes de mesma ordem. Então, se eu quiser fazer A mais B, eu somo elemento por elemento da matriz. Ou seja, 2 mais 5 vai dar 7. 7 mais 2, 9. 3 mais 1, 4. Menos 5 mais 0 é menos 5. Você faz as regras de sinais. 4 mais 5 é 9. E 1 mais 7 é 8. Então, essa matriz aqui é a matriz que representa a soma de A mais B e ela continua tendo a mesma ordem que A e B tem. Então, ela é uma matriz também de 2 linhas, 3 colunas. Respeitando essa questão da ordem, sempre será possível fazer a adição de duas matrizes. Tudo bem? Ok. Então, a gente vai para o próximo quadro. No próximo quadro, eu vou falar sobre a multiplicação de matriz por um número real. A gente não vai falar da adição, o que vale para a subtração, o que vale para a soma, vale para a subtração. A gente só vai poder subtrair matrizes que tenham a mesma ordem. Não vai dar para subtrair matrizes com ordens diferentes, certo? Então, vou falar direto agora da multiplicação de uma matriz por um escalar. Produto de uma matriz por um número escalar. Escalar aqui um número real, certo? Qualquer. Por exemplo, se eu tiver que multiplicar a matriz... Preste atenção nisso aí, Eduardo, que a gente tá se confundindo. Se eu tiver que fazer o produto dessa matriz aqui, por exemplo, por 4, cada elemento dessa matriz vai ser multiplicado por 4. Então, 4 vezes 3 é 12, 4 vezes 8 é 32, 4 vezes 6 é 24. 4 vezes menos 2 é menos 8, 4 vezes 5 é 20 e 4 vezes 7 é 28. Essa é a matriz que vai ser o resultado do produto dessa matriz por 4. Não há um padrão aqui sobre as linhas e as colunas, porque eu só vou multiplicar a matriz por um número. Só vou multiplicar ela por um escalar. E o que seria dividir essa matriz por um escalar? Aí seria multiplicar ela por uma fração determinada. Por exemplo, dividir uma matriz por 2 é você pegar essa matriz e multiplicar ela por 1 meio.
Dividir uma matriz por 3 é você pegar essa matriz e multiplicar ela por 1/3. Então, se eu quiser dividir os elementos dessa matriz aqui por 2, se eu quiser dividir essa matriz por 2, é só multiplicar todos os elementos por 1/2. Então, o que eu vou ter aqui é 6 vezes 1/2, ou 6 dividido por 2 é 3. 2 dividido por 2 é 1. 3 dividido por 2 é 1,5. Não querendo fazer a divisão, você pode deixar na forma de fração. 7 dividido por 2, você pode deixar na forma de fração. 10 dividido por 2 é 5, e 5 sobre 2. Essas divisões que não são exatas, não são um número natural, nem inteiro, eu deixei na forma de fração mesmo. Então, tanto dá para você multiplicar a matriz por um número inteiro, como dá para você multiplicar a matriz por uma fração e etc. Ou seja, é possível você multiplicar uma matriz por qualquer escalar. O que não é possível... Adriano. E a gente... Oi, Mágila. Se eu quisesse deixar 1/2 com a vírgula, poderia? Tipo assim, lá no 3 sobre 2 você colocar Isso. 0,5, 1,5. Isso. Poderia não ficar seu cargo aí decidir, ou se for uma questão de marcar, deixa de acordo com o que o item pede. Mas numa prova aberta, como você preferir, certo? É mais comum a gente deixar na forma de fração, mas pode aparecer números com vírgulas. Na própria prova de vocês tinha matriz que tinha número lá decimal, né? Se vocês lembrarem, aquela questão lá das temperaturas estava como decimal. Mas pode sim, Mari. Certo? Tá certo. Depois você vai mandar por PDF lá no grupo? A explicação, vou sim. Mandaria a explicação do PDF. Certo? E aí, quando eu chegar na multiplicação de matrizes, eu vou resolver uma questão que eu achei interessante. A Bia me perguntou pelo Instagram como se resolvia, justamente porque estava ligado porque ela queria dividir duas matrizes. Então, eu vou aproveitar para tirar uma dúvida que pode ser de geral, tá certo? Então, eu vou abrir aqui um outro quadro para a gente falar sobre o produto de duas matrizes. E aqui a gente precisa levar umas coisas em considerações. A gente não pode multiplicar qualquer duas matrizes. A gente tem uma condição aqui para seguir, e é sobre essa condição que eu vou falar. Então, o nosso próximo tópico aqui vai ser sobre o produto de matrizes. Essa quarentena só poderia ter aula do Adriano, né? Seria muito melhor. Meu Deus do céu. Bom, para a gente fazer o produto de duas matrizes, a gente precisa garantir uma coisa. Que o número de colunas da primeira matriz certo? Deve ser igual ao número de linhas da segunda. Não respeitando essa condição aqui, não é possível realizar o produto entre duas matrizes. Então, a gente precisa dessa condição aqui para que a gente possa realizar o produto entre duas matrizes. E aí, como eu tinha falado para vocês, o problema aqui em matrizes, que o assunto não é difícil, mas é trabalhoso, principalmente quando você tem que multiplicar matrizes de ordem muito grande, e aí você tem um trabalhozinho maior. Mas, de resto, o assunto é bem tranquilo. Vou pegar aqui duas matrizes de exemplo. Pegar uma matriz A de 2, 7, 8. Pegar uma matriz B. E aí o que é que eu preciso garantir? Que o número de colunas da primeira seja igual ao número de linhas da segunda. Então, se a primeira tem 2 linhas e 3 colunas, a segunda, para que a gente possa realizar a multiplicação, precisa ter 3 linhas, certo? Então, 2, 0, 1, 5, menos 2, 3,
1, 4, 6. Essa vai ser a matriz B. E eu vou realizar o produto da matriz A pela matriz B. Essa é uma matriz que tem 3 linhas, tem 3 colunas. Posso realizar a multiplicação entre elas? Posso, porque o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. Então, o processo é o seguinte. Cada linha da primeira matriz deve multiplicar todas as colunas da segunda matriz. Então, essa primeira linha aqui, ela vai multiplicar todas as colunas dessa matriz, elemento com elemento. E à medida que vai multiplicando, a gente vai somando. Por exemplo, esse 2 multiplica esse 2, o 7 multiplica o 5 e o 8 multiplica o 1. Então, o que a gente vai ter aqui é 2 vezes 2 mais... Deixa eu só aumentar aqui a espessura. O que a gente vai ter é 2 vezes 2 mais 7 vezes 5 mais 8 vezes 1. Eu multipliquei o 2 por 2, o 7 por 5 e o 8 por 1. Esse produto com essas somas já vão montar o primeiro elemento da matriz que será o resultado. Como eu já acabei com a primeira coluna, agora eu vou para a segunda. Do mesmo jeito, ó, 2 vezes 0 mais 7 vezes menos 2 mais 8 vezes 4. Acabei com a segunda coluna, a primeira linha ainda vai ter que multiplicar a última coluna. Então, vai ser 2 vezes 1 mais 7 vezes 3 mais 8 vezes 6. Pronto. Fiz todas as multiplicações possíveis para a primeira linha. A minha primeira linha já multiplicou todas as colunas. Agora eu vou para a segunda linha. Indo para a segunda linha, o que a gente vai ter aqui é que todos os elementos da segunda linha, toda a segunda linha, precisa multiplicar todas as colunas da outra matriz. Do mesmo jeito, o 5 multiplica o 2, o menos 1 multiplica o 5 e o 3 multiplica o 4. O menos 1 multiplica o 5 e o 3 multiplica o 1. Então, seguindo a sequência, o que a gente vai ter aqui é 5 vezes 2 mais menos 1 vezes 5 mais 3 vezes 1. Vamos para a próxima coluna. 5 vezes 0 mais menos 1 vezes menos 2 mais 3 vezes 4. E vamos para a última coluna. Vai ser 5 vezes 1 mais menos 1 vezes o 3 mais... Deixa eu consertar isso aqui. Mais menos 1 vezes 3 mais o 3 vezes 6. Bom, daí a gente pega os resultados para colocar todos os elementos da matriz. Então, a gente vai ter 2 vezes 2, 4, mais 2 vezes 2, 4, mais 35, mais 8. Aqui, 0, menos 14, mais 32. Aqui, 2, mais 21, mais 48. Embaixo, 10, menos 5, mais 3. No outro, 0, mais 2, mais 12. E o outro, 5, menos 3, mais 18. Então, daqui, a gente já pode construir a matriz que representa o produto entre elas. É só a gente realizar agora essas somas. Então, veja só. Abrindo mais um quadrado aqui para a gente continuar a resolução. O que eu vou ter é
A minha primeira soma tem que ser 4 mais 35 mais 8. Eu vou ter, então, 39 mais 8, 47. 10 menos 5 dá 5 mais 3, 8. Menos 14 mais 32, a gente subtrai, dá 18. Fica o sinal do 32, que é o maior. 2 mais 12 é 14. 2 mais 21 vai dar 23. 23 mais 48 vai dar 71. 5 menos 3 é 2. E 2 mais 18 vai dar 20. Então, a nossa matriz tem na primeira linha 47, 18 e 71. 47, 18, 71. E ela tem na sua segunda linha 8, 14 e 20. Agora vamos olhar para aqui para a ordem da matriz. Essa é uma matriz que ela tem 2 linhas e 3 colunas. É justamente a parte que eu não tracei de vermelho quando eu fui conferir se as linhas eram iguais às colunas. Ó, tá aqui o 2, tá aqui o 3. Significa dizer que o resultado tem que ser uma matriz 2 por 3, que foi o que a gente achou. Uma matriz 2 por 3. Né? Se atenta a isso daqui. Então, só dá para realizar o produto de matrizes uma vez que eu consiga verificar que as duas matrizes elas possuem o número de linhas da primeira igual ao número de colunas da segunda. Eu poderia fazer o inverso? Uma pergunta. Eu poderia multiplicar a matriz B pela matriz A? Eu poderia fazer a matriz B vezes a matriz A? O contrário? Não. Não, porque se fizer o contrário, o número de colunas da primeira vai ser 3 e o número de linhas da segunda vai ser 2, ou seja, não vai ser compatível, não vai dar para fazer o produto. Tudo bem? Uma observação, então, o produto de matrizes não é comutativo. Fazer a matriz A vezes a matriz B não é o mesmo que fazer a matriz B vezes a matriz A, porque nem sempre vai dar para você realizar essa multiplicação de volta. Certo? Aí a Bia me fez uma pergunta no Instagram sobre uma questão, e aí ela perguntou se eu teria que dividir uma matriz por outra. Era como se fosse mais ou menos uma equação, que era para achar justamente uma matriz X. Se eu tiver aqui, deixa eu lembrar qual é a questão. Quarta questão do TD. É a quarta questão do TD, né? Uhum. Mas tá aqui, achei. Pronto. A Bia me perguntou sobre a quarta questão do TD. Eu não sei se ela conseguiu fazer, mas eu vou fazer para que todos possam tirar a dúvida, porque acredito que é a dúvida de todo mundo. Veja só, a questão 4, ela dá uma matriz para a gente, a matriz A, e diz que a matriz A é uma matriz do tipo com os elementos 0, 1, 0,